Os túneis secretos da Turquia, uma cidade subterrânea gigante, escondida por milênios, Derinkuyu e suas profundezas cheias de enigmas históricos. Imagine caminhar por um vilarejo tranquilo, na região da Capadócia, na Turquia. O cenário é bucólico, com casas simples, pequenas plantações e um horizonte desenhado por formações rochosas, esculpidas pelo tempo. Agora imagine que sob seus pés a dezenas de metros de profundidade, existe uma cidade inteira capaz de abrigar milhares de pessoas, com túneis, quartos, escolas, estábulos, igrejas e até sistemas de ventilação tão avançados que ainda hoje desafiam os engenheiros modernos. Essa não é uma lenda. Esse lugar existe, e seu nome é Derinkuyu, a cidade subterrânea que permaneceu escondida por milênios. A descoberta de Derinkuyu é digna de um roteiro de filme. Em 1963, um morador da região decidiu fazer uma reforma em sua casa. Ao quebrar uma parede no porão, ele se deparou com algo incomum, uma passagem escura, que parecia não ter fim. Curioso, ele seguiu adiante, e para seu espanto, acabou encontrando um complexo de túneis e cômodos interligados que se estendiam por níveis subterrâneos. O que parecia ser uma simples ampliação de porão, revelou uma das maiores descobertas arqueológicas da história moderna. Derinkuyu não é apenas um abrigo subterrâneo, é uma verdadeira metrópole sob a terra. Estima-se que ela tem a capacidade para abrigar até 20.000 pessoas, incluindo animais e suprimentos, com 18 andares conhecidos. A cidade se estende por cerca de 85 metros abaixo do solo. Cada nível servia a uma função específica: dormitórios, cozinhas, armazéns, vinícolas, celeiros, escolas, locais de culto e até túneis de fuga. Os corredores são estreitos e curvados, projetados intencionalmente para dificultar a movimentação de possíveis invasores. As entradas podiam ser seladas por imensas pedras circulares, semelhantes a rodas gigantes, que só podiam ser movidas por dentro. Além disso, o sistema de ventilação é tão eficiente que ainda hoje mantém o fluxo de ar entre os andares. Tudo isso construído sem a ajuda de tecnologia moderna. Como? Essa é uma das muitas perguntas sem resposta. A origem exata de Derinkuyu é um dos maiores mistérios. Alguns arqueólogos acreditam que os primeiros túneis tenham sido escavados pelos hititas, por volta do ano 1200 a. Código, e posteriormente ampliados por diferentes civilizações, incluindo os frígios, persas, cristãos, bizantinos e até os otomanos. Ao longo dos séculos, esse abrigo subterrâneo foi usado como refúgio contra invasões e guerras, especialmente durante os períodos em que a Capadócia foi palco de perseguições religiosas. Durante a era cristã primitiva, por exemplo, Derinkuyu teria servido como esconderijo para cristãos que fugiam do Império Romano. A presença de capelas, altares e até cruzes esculpidas nas paredes reforçam essa hipótese. E como se isso não fosse suficiente, a cidade subterrânea está conectada a outras cidades similares por uma rede de túneis que se estende por dezenas de quilômetros. É como se existisse uma segunda Capadócia oculta sob a terra. Mas o que torna Derinkuyu ainda mais fascinante são os enigmas que a cercam. Como uma construção tão complexa foi feita com ferramentas rudimentares? Como seus criadores conseguiram manter a estrutura estável por milhares de anos? E mais, o que os levou a criar uma cidade inteira sob o solo? Estariam se protegendo de ameaças humanas ou de algo além? Alguns teóricos sugerem que a cidade subterrânea é muito mais antiga do que se imagina, datando de um período pré-histórico onde catástrofes naturais ou até guerras globais teriam forçado populações inteiras a viver sob a superfície. Outros, mais ousados, acreditam que Derinkuyu possa ter sido criada com a ajuda de tecnologias avançadas, hoje perdidas, ou até com auxílio extraterrestre. Sim, por mais que isso soe improvável, há estudiosos do tema ufológico que apontam para a semelhança entre Derinkuyu e estruturas subterrâneas descritas em textos antigos, como nos Vedas da Índia ou nos relatos sumérios. Alguns chegam a afirmar que a cidade subterrânea fazia parte de uma rede global de túneis interconectados, construídos por uma civilização esquecida. Verdade ou ficção, ninguém sabe ao certo, mas os mistérios continuam ecoando pelos corredores escuros da cidade soterrada. O que é incontestável, no entanto, é o nível de engenhosidade envolvido. Por exemplo, os túneis de ventilação mais de 50 eixos verticais conectam a superfície com as áreas mais profundas da cidade. Mesmo nos níveis inferiores, o ar continua respirável. Além disso, os engenheiros de Derinkuyu criaram sistemas de drenagem que impedem o acúmulo de água,
mesmo com as chuvas intensas da região. E tudo isso em um período onde sequer existiam instrumentos de medição modernos. A disposição dos cômodos também revela uma lógica impressionante. Os espaços são organizados para garantir segurança e funcionalidade. Os armazéns ficam próximos às saídas de emergência, enquanto as áreas de convivência e culto se localizam em zonas centrais, protegidas. As passagens são estreitas para impedir a entrada de tropas em massa e, em certos trechos, armadilhas esculpidas na pedra. Os moradores modernos da Capadócia convivem com essas estruturas com certa naturalidade. Para eles, os túneis são parte da paisagem, quase como um segundo chão da história. Porém, muitos relatam histórias estranhas. Vozes sussurrantes nas passagens escuras, mudanças bruscas de temperatura e a sensação constante de que algo ainda habita as profundezas de Derinkuyu. Hoje, a cidade subterrânea atrai milhares de turistas do mundo inteiro. Mas nem todos os níveis estão abertos à visitação. Muitos corredores ainda estão bloqueados por questões de segurança ou simplesmente porque não foram completamente explorados. Estima-se que grande parte da rede subterrânea ainda esteja por ser descoberta menos, o que levanta a intrigante possibilidade de existirem novas câmaras, passagens ou até civilizações inteiras soterradas. Ao visitar Derinkuyu, o visitante não está apenas entrando em um túnel, está viajando no tempo. Cada pedra, cada curva, cada degrau esculpido na rocha conta uma história de sobrevivência, de fé e de um profundo conhecimento técnico. É uma lembrança poderosa de que o passado humano é cheio de surpresas e de que, sob nossos pés, pode haver mais história do que imaginamos. Derinkuyu é um testemunho silencioso da engenhosidade e do mistério. Uma cidade oculta, construída em segredo, preservada pelo tempo e que hoje desafia nossa compreensão. O que mais a terra turca ainda esconde? Que outros segredos repousam sob as montanhas e vales da Capadócia? Enquanto os arqueólogos continuam escavando e os estudiosos levantam hipóteses, Derinkuyu permanece lá, imponente e silenciosa, como se aguardasse o momento certo para revelar todos os seus segredos. E talvez, quando isso acontecer, sejamos obrigados a reescrever parte da história da humanidade.